Então, pessoal, chegamos à terceira e última etapa da nossa atividade de hoje. É você, meu aluno ou aluna da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, tudo bem? E a você que chegou aqui no meu canal, né? Obrigado por estar vendo esse vídeo, tá? Agradecendo e lembrando a você que não é aluno da Rede Estadual e está aqui no meu canal do YouTube, que esse vídeo é baseado no material das orientações de estudo da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, por isso que a gente tem que seguir lá as orientações, é uma norma que a Secretaria Estadual pediu para que nós fizéssemos, utilizássemos os exemplos, os exercícios que estão nessa orientação. E esse vídeo é para auxiliar meu aluno que está fazendo né, as atividades através desse material, tá legal? Tá, então, pode ser que tenha algum exemplo que você discorde, tal, mas é porque é baseado nesse material, tá bom? Então, vamos lá, você é meu aluno ou aluna. Então, vamos lá, vamos adiantar aqui, vamos falar sobre as razões trigonométricas. Né? As razões trigonométricas são relações entre os ângulos dos triângulos e seus lados, tá bom? As principais relações que a gente estuda, tem mais, tá? Que a gente estuda aqui na Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, é o seno, cosseno e a tangente. Mas tem cotangente, cossecante, secante, tá legal? Tem outras aí, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. As razões trigonométricas que a gente vai estudar agora é no triângulo retângulo, mas tem no triângulo qualquer, tá? É sabido da geometria plana que o triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo reto, portanto, os outros ângulos agudos, quer dizer, menores que 90 graus. Um ângulo reto significa um ângulo medindo 90 graus e os outros dois menores que 90, que são complementares. Somando tudo, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus, tá legal? Então, tá aqui, tá? Então, um ângulo de 90 e os dois outros agudos. A soma deles, interna, dos ângulos internos, dá 180 graus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos aqui, como havia mostrado, o triângulo retângulo. Observe que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são chamados de complementares. Por que complementares? A soma deles, né? A soma deles, eles complementam a soma entre eles, mas esse vai ser complementar, quer dizer, eles são menores que 90 graus, tá? Ou seja, se um deles tem medida x, o outro terá medida 90 menos x, tá legal? São menores que 90. Então, vamos lá. Lados do triângulo retângulo, hipotenusa e catetos. Em um triângulo retângulo, os ângulos agudos estão associados aos números seno, cosseno e tangente, definidos a seguir. Então, está aqui, ó. A hipotenusa significa maior lado, tá? Maior lado. Então, sempre vai ser o maior lado do triângulo. Mas tem outra forma de você identificar a hipotenusa, como o ângulo de 90 graus. Esse quadradinho aqui, para onde ele está olhando, que a gente fala olhando, mas onde está apontando, né? Para que direção o biquinho aqui, o encontro, o vértice desse triângulo, desse quadrado aqui está olhando, é a hipotenusa, tá? Logo, quem está ao lado, quem está na base dele é adjacente, aí adjacente, cateto oposto. Quem identifica? O outro ângulo, o segundo ângulo que está sendo informado. O oposto a ele, para onde ele está apontando esse ângulo, é o oposto. Quem está abaixo dele é o adjacente. Adjacente significa ao lado, tá legal? Então, o oposto está do outro lado, tá bom? Então, hipotenusa é o maior lado do triângulo, o ângulo de 90 graus identifica a hipotenusa, ele fica apontando para a hipotenusa, tá? E os outros, o cateto oposto e o adjacente quem define é o ângulo. Se o ângulo tivesse aqui, ó, esse é seu oposto e esse seria o adjacente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui. Feitas essas observações, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são seno. É a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, quer dizer, cateto oposto sobre hipotenusa. Um ângulo qualquer, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Lê-se cateto oposto sobre hipotenusa, é isso que ele está querendo dizer. Então, vamos lá na explicação. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa, lê-se cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sobre é dividido, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos a mais um exemplo, né?
Nesse caso agora a gente vai falar da tangente, tá bom? Tangente é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, quer dizer, cateto oposto dividido por cateto adjacente vai dar tangente num determinado ângulo, tá? Um ângulo qualquer. Então vamos lá, né? Vai lembrar que pelo conhecimento de um ângulo agudo e a medida de um dos lados de um triângulo retângulo, podemos descobrir o valor dos outros dois lados. Isso é verdade. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver ângulos notáveis. Tá? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Eles são chamados assim porque é uma base. Né? Mas no dia a dia, na vida, se você for fazer algum projeto de arquitetura ou engenharia, os ângulos não são certinhos assim não, tá, pessoal? Os ângulos têm minutos, tem segundos, os ângulos são fracionados, né? No caso tem decimais, tá bom? Sendo assim, é importante conhecer os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Quer dizer, a partir desse, você consegue resolver problemas básicos, né? Para compreender como calcular o seno, cosseno e a tangente, tá bom? É mais aplicado no colégio, mas no mundo real os ângulos não são certinhos, não, tá bom? Não são definidos assim exatamente. Então, temos aqui, ó, seno de 30 é meio, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é a raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 vale meio. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 vale 1, tangente de 60 vale raiz de 3, tá legal? Então vamos lá, vamos para os exemplos. Né? O primeiro deles, a rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Né? O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Tá? Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva. Determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Vamos lá? Vamos ver a arte aqui. Né? A arte é a seguinte, aqui está o posto Teófilo Silva, aí ele faz aqui um ângulo de 90 graus, tá? Com a Teófilo Silva, e aqui a Tenório Quadros que faz um ângulo de 30 graus, que é o Teófilo Silva. Aí ele encontra aqui, ele quer saber qual o comprimento aqui dessa rua, aqui, né? Até encontrar com a rua Tenório Quadros, não é isso? É para encontrar com a rua Tenório Quadros? Isso, encontrar com a rua Tenório Quadros, tá bom? Então, vamos lá. Então, é para encontrar com a rua Tenório Quadros, tá? Então, vamos lá. Olha só, quem é o... Temos que olhar o seguinte, quem é hipotenusa? É Tenório Quadros, porque o ângulo aqui ele faz 90 graus, o problema mesmo diz. E está olhando para o maior lado do triângulo, desse triângulo formado pelas ruas. E esse maior lado é a hipotenusa. Então, o maior lado é onde é conhecida como a rua Tenório Quadros, tá bom? Eles formam um ângulo de 30 graus. Então, a partir desse ângulo, é o oposto a esse ângulo. Quem está oposto a 30 graus? O X, que é essa altura aqui do triângulo. E a rua Teófilo Silva mede 4.000 metros. Então, vamos lá. Quem é cateto oposto? Aí eu posso usar seno, tangente, né? Ou cosseno. Tá? Vamos ver qual é a melhor relação aqui. Repare aqui, eu tenho cateto adjacente e tenho cateto oposto. Então, melhor aqui seria a tangente, tá? Então, tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente, porque eu não tenho o valor da hipotenusa. Aqui é uma outra incógnita. Então, eu ia ter duas incógnitas aqui para resolver o problema se fosse seno. Cosseno, eu não tenho hipotenusa, mas eu tenho isso aqui, mas não me interessa. Ele não quer saber quanto que mede essa rua daqui. Ele quer saber quanto que mede essa rua daqui, tá? Então, só me interessa quem? Cateto adjacente e o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente, quer dizer, cateto oposto dividido sobre cateto adjacente.
Eu não sei quanto que mede o cateto oposto, então ele mede x. Cateto adjacente, eu sei que mede 4.000, tá legal? Então, e a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é dado lá naquela tabelinha, tá legal? Raiz de 3 sobre 3, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Eu posso até deixar o 3 aqui, tá? Multiplicar raiz de 3 por 4.000 e dividir por 3, tá bom? Mas, quem quiser fazer o produto cruzado, vai ficar assim, tá bom? E agora ele está multiplicando aqui e vai dividir, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui na calculadora. Deixa eu ativar aqui a calculadora, só um minutinho. Então, vou ativar aqui a calculadora. Deixa eu botar aqui está a calculadora. Deixa eu só lembrar aqui qual é o valor. É 4.000 vezes raiz de 3 dividido por 3, tá? Então, vamos lá. Vamos usar a Google Calculadora aqui para calcular isso aqui. Então, vai ser 4.000 vezes raiz de 3, ó. Olha, a raiz está entre o log e acima do cara aqui, do chapeuzinho do vovô. Raiz de 3, tá? Isso tudo, aí eu vou dar igual. Agora eu vou dividir isso tudo por 3, ó. Claro que ali vai sair arredondado, tá? 2.309. 2.309. Deixa eu minimizar aqui, tá? Vamos lá. 2.309,40 metros. Então, 2.002,3 quilômetros. Tá legal? Então, achamos o resultado. Então, vamos lá. Vamos para mais um outro exemplo. Tá aqui, ó, essa calçada, tá? E ela tem vários triângulos, tá vendo aqui no distrito, no bairro chamado Brasilândia, no Distrito Federal, tá? E aí ele dá umas características, tá? Então, vamos ver essas características que ele diz. Lembrando, é um exemplo hipotético, tá? Como um exemplo hipotético, não é um triângulo certinho, que você está fazendo uma calçada de pedra-sabão, tá? Uma pedrinha de origem portuguesa que enfeita as calçadas. Tem muito em Copacabana, tá legal? Elas são pretas ou brancas, tá? Então, aí nunca fica perfeito, certinho, uma linha, uma reta certa, né? Tá? Então, isso é um exemplo, é uma hipótese. Então, tem essas características daqui. Em relação ao desenho da calçada, considere o seguinte: todos os triângulos são retângulos, cada triângulo possui um ângulo de 30 graus e a hipotenusa de cada triângulo mede 100 centímetros. Com base nas informações acima, os catetos de cada triângulo medem em centímetros, então a gente vai... Aqui tem as opções de resposta. Vamos calcular, tá? Através da animação aqui, tá bom? Então, eu fiz aqui o triângulo, conforme ele disse, tá? Eu trouxe, por exemplo, lembrando um exemplo hipotético. Claro que não fica certinho assim, é uma pedra, ela vai ter imperfeições, tá? Mas é para você aprender a calcular seno e cosseno, tá legal? Então, ó, eu não sei essa medida aqui, nem essa medida aqui do lado do ângulo de 30 graus, só tem medida da hipotenusa. Quem diz quem é a hipotenusa? Um ângulo de 90. Então, seno de 30 é sempre em relação ao ângulo, tá? Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pode representar na forma de fração. Estou usando o símbolo de divisão para você saber que tem que dividir, tá, pessoal? Então, vamos lá. Seno, então eu não sei quanto que mede o oposto. O oposto é quem? É um ângulo de 30. Eu não sei quanto que mede esse lado daqui do triângulo. Quanto que mede em centímetros, tá legal? Porque aqui a unidade é centímetros. Então, x dividido por 100, que é a hipotenusa, é o único lugar que tem a medida. Eu sei que seno de 30 vale 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio. Meio é igual a, se fosse em dinheiro, 50 centavos, tá legal? Então, vamos lá. Vou usar a representação em decimal aqui para cálculo, tá bom? Não vou usar a representação em fração, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui 0,5 é igual a x dividido por 100. Esse 100 vem para cá multiplicando e o x. Só que eu vou inverter a posição do x e do produto. O que significa isso? Significa que qual é o número que dividido por 100 dá meio, que é a mesma coisa aqui. Qual é o número que quando eu multiplicar aqui meio vezes x, que seria o oposto, tá? Eu só mudei a posição, tá legal? Então, 0,5 você pode manter o x do lado de cá, porque no Brasil nós lemos da esquerda para a direita, tá?
Então, aqui, ó, 0,5 vezes 100 vai dar 50 centímetros. Então, essa medida daqui mede 50. Falta achar essa medida aqui. Então, vamos para a outra animação. Tá legal? Então, tá aqui, ó, 30 centímetros. Falta achar essa medida. 30 graus, perdão. 30 graus. Então, se eu achei aqui o seno, aqui eu vou achar o cosseno. Então, o cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, que eu não sei quanto que mede, sobre a hipotenusa. Então, eu vou chamar ainda de x dividido por 100. Que é a hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que eu falei lá na tabelinha, tá bom? Então, substituindo cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, temos, onde está cosseno de 30 aqui, eu vou botar raiz de 3 sobre 2. Tá? É igual a x dividido por 100. Aqui eu não vou precisar transformar a raiz de 3 em decimal, tá? Porque a resposta das opções de resposta está em raiz, tá legal? Então, eu faço isso aqui, ó. Esse cara está dividindo, passo para lá multiplicando. Lembrando, só alterei a posição, porque a gente lê da esquerda para a direita. Mas quem fizer aqui raiz de 3 dividido por 2 vezes 100 igual a x desse lado de cá, também não está errado. Tá? Como eu estou multiplicando raiz de 3 sobre 2 por 100, eu posso dividir o 100 por 2. 100 dividido por 2 sobra 50. Então, vai ser 50 raiz de 3. Né? Então, aqui é 50 raiz de 3. Quais são as opções? Vai ser a letra D de dedo, porque é 50 aqui e aqui 50 raiz de 3. Então, vai ser a letra D de dedo. Então, a gente aprendeu como calcular nos 3 casos. Então, agora é com você. Vamos para a pergunta, e a pergunta é a seguinte. A figura abaixo, no caso, eu botei aqui ao lado, tá? Representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual é a altura? Ele quer saber qual é a altura que se encontrava ao avião ao percorrer essa distância de 8.000 metros, tá? Que a distância aqui, ó, de 8.000 metros. Perdão, a distância aqui de 8.000 metros. Qual foi a altura que ele percorreu? Ele não sabe. Eu sei a distância, tá? Eu sei o cateto adjacente aqui, tá legal? Então, você vai fazer o quê? Aí, dado aqui o seno de 40, você vai ver qual é o seno, cosseno, a tangente, tá legal? E aí é contigo, tá? Percorreu em linha reta... perdão, não é aqui não. Ele percorreu aqui em linha reta, desculpa, tá? Ele percorreu aqui em linha reta 8.000 metros. A linha reta é aqui, ó. Tá? Desculpa, eu pensei que era aqui, não, é aqui. Percorreu em linha reta aqui, ó, 8.000 metros. Tá? De novo, é hipotenusa, tá? Então, qual é a altura que ele estava? Então, ele te dá a hipotenusa, qual a altura? Então, você vai ver se é seno, cosseno. Então, a gente já está dado aqui tudo em decimal, tá? Então, agora é com você. Aperta o pause, faça as contas e marque a resposta aí no Google Formulário abaixo.